Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Bom Senso Brasil, construindo e discutindo hoje o Brasil de amanhã. O humor é coisa séria? É coisa séria. Muita gente ri do humor, ainda bem que tem humor pra gente se divertir. E o humor num contexto mais, digamos assim, limitado, ou pelo menos circunscrito a assuntos mais áridos, como política, por exemplo, né? Alguns humoristas, né, costumam dizer que existe uma concorrência desleal entre eles e os políticos, porque os políticos se superam, fazendo suas lambanças, seus desmondes. Mas não foi necessariamente para falar só sobre isso que nós convidamos hoje o jornalista, escritor, publicitário, produtor, enfim, ele tem um histórico aí de militância na imprensa, cultural, que se a gente for falar, nós ficamos aqui 2 programas, né? A gente está nada mais, nada menos aqui recebendo o Celso Ribeiro, que muita gente mais conhece como Marvadão. O Marvadão foi um cronista, ainda é um escritor da imprensa, manteve durante quase 30 anos, né? Depois ele me corrige se for isso, colunas no Cruzeiro do Sul, no Diário de Sorocaba, onde ele faz uma análise ácida, às vezes contundente, às vezes... Mas enfim, ele vai falar disso e do panorama político atual, sob o prisma do humor, ao longo dessa nossa conversa. Celso, muito obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo, uma satisfação tê-lo conosco. Prazer estar aqui, os dois, Antônio, Luiz e Antônio, prazer estar aqui. Estou à disposição para falar o que vocês quiserem sobre Sorocaba, Brasil, o mundo, o humor, o amor, o que for. Tá legal, eu vou começar com uma questão mais recente aqui. Esses dias aí o Fábio Porchat, que é uma das eminências pardas do humor atual, ele foi declarado persona não grata lá no Rio de Janeiro, pela Assembleia, justamente pelas intervenções que ele faz para a política. O Marvadão já foi considerado persona não grata ou já gerou antipatia ao longo dessa carreira? Persona não grata, não sei, tem muita gente que acha que não gosta, porque ninguém gosta de ser objeto de piada, né? Mas muita gente gosta, talvez porque fica em evidência, né? Os políticos gostam, porque se você não merecer nenhuma piada, você não é nada, né? Não é verdade? Pô, nem piada fazem sobre vocês que quer ser político. Então, eu já tive alguns processos, alguns do Cruzeiro do Sul. Nenhum assim muito, olha, pelo que eu escrevia, com o tempo você vai pegando um manejo, como dizer as coisas, se diz a mesma coisa, mas com uma certa prudência, um certo jeito, uma certa finesse, né? Que você atinge os meus objetivos de uma forma, vai lá, aquela agulhada lá no coração, no fundo, e você de uma forma não ostensiva, não ofensiva nesse ponto de a pessoa se sente mais ridicularizada às vezes com humor inteligente do que com humor escrachado, né? Então, mas é muito normal isso aí, porque quem faz stand-up, por exemplo, tem alguns humoristas são escrachados, são debochados, são aquele tipo de humor sem limite, né? Eu, particularmente, eu puxo um pouquinho o breque às vezes, porque eu posso dizer as mesmas coisas de uma forma mais inteligente, menos agressiva. Então, digamos assim que eu faço mais humor conceitual, né? Trabalho mais as ideias, as coisas. Então, mas o Porchat é um grande humorista, né? Eu admiro todos, né? Os mais exagerados, os mais finos. Se bem que o meu guru, quem realmente eu apreciei, é o velhinho Milor Fernandes, com quem eu tive algum contato quando escrevi o livro Sorocaba Bem TV. Escrevi uma crônica que era meio poesia, meio humor, mandei para ele, eu escrevi assim, mandei assim, Milor, você não me conhece, eu te conheço muito, eu era muito elogiado quando eu te imitava, agora parei de ser elogiado porque parei de imitar você. Escrevi um livro aqui e gostaria de uma palavrinha sua. Mandei. E ele escreveu para mim, quer dizer, que eu era meio poeta, meio humorista, que não dava para saber quem era quem, que é o que me caracteriza. Em 4 linhas ele me definiu, caipora de bom, viu? Era bom. Eu apreciava, porque ele fazia humor filosófico, né? Humor que pensava as coisas. Claro que ele fazia o humor do cotidiano, porque o cotidiano é o grande manancial do humor. Mas ele fazia piadas sacadas sarcásticas, né? Com profundidade. Um humorista internacional, né? Vamos dizer assim. Sim. Humor. Vamos colocar assim um passado. Um passado mais remoto.
20, 30 anos atrás. Eu sempre acompanhei lá o Marvadão. É engraçado, era coisa que você pega. Na realidade, a gente é assim, né? Jornal é aquela história. A primeira coisa que você abre é o humor, tem gente que abre esporte, mas as notícias vêm depois, né? Você primeiro vê as piadas, né? E a gente via piada, dava risada, mas a política naquele tempo, né? Isso que eu queria perguntar para você. Existiam, né? A lambança do político, existia aquela, né? Mas você acha que hoje essas lambanças, se você for pensar em um nível de passado, hoje o Brasil está em um nível assim meio que fora do limite de razoabilidade? Com certeza, muito acima. Quer dizer, essa falta de limite virou norma, né? Quer dizer, norma. Ah, não, todo político é ladrão, tal, sem vergonha, então pode falar o que quiser do meu candidato que eu tô com ele, não abro. Isso tanto lá como cá, né? Dos dois lados. Então, só que tem um índice de intolerância hoje muito maior. Nem tanto dos políticos, mas da claque. Do pessoal que é fã, o queridão, né, de plantão. Quer dizer, ele é meu queridão e morro com ele, né? E você não pode falar nada. Então, às vezes o seguidor dele... Do político é pior do que o político em si, porque é mais obtuso, mais, sabe? Então, sempre existiu o policiamento, né? Nos escritos mais antigos, né? Quando começou a internet e tal, policiamento, né? O cara ficava policiando, você falou isso, você falou aquilo, sempre existiu patrulha, né? Patrulha de tudo, né? Eu odeio tal coisa, né? Sabe quando começou essa coisa de eu odeio tal coisa? Eu odeio quem gosta disso, quem não gosta daquilo e tal. Então a patrulha sempre existiu, mas na política antiga, gente, os caras brigavam na Câmara, no Senado, depois iam tomar cerveja, então existia uma tolerância, quer dizer, naquele campo neutro, naquele campo da luta, todo mundo brigava com todo mundo, mas se suportavam, e no plano humano, no plano de relacionamento, eles conviviam muito bem, porque uma hora estava um com o outro com um, quer dizer, a política deslizava, né? Hoje é meio estigmatizado isso, né? Então, não, porque é só um ou só outro. Pô, o Brasil tem 30 partidos, pelo menos, né? Vai da extrema esquerda à extrema direita. E todos, em tese, são democráticos. Porque se não fosse, a justiça eleitoral não teria aceito, né? E, no entanto, um quer destruir o outro. Isso não existe, quer dizer, não existe. Na democracia todos convivem e se debatem, brigam, tal, e o humor é uma excelente ferramenta para você questionar tudo isso, né? Em todos os tempos. O humor tem como função, o humorista no caso, ele tem como função só divertir ou conscientizar também? Não, eu tenho uma concepção de humor, que o humor é uma ferramenta preciosa de você repensar as coisas. Até na minha coluna que eu tenho na internet hoje, coloquei lá Marvadão, velho de Sorocaba, porque eu assumi a condição de velho, porque eu falo muito de velho. E velho não é só por ter idade, é velho porque é camarada. Aí velho, né? Velho é amigo, né? Parceiro. Aí, beleza. Aí velho é os jovens, aí velho, né? Quer dizer, é o cara que é teu amigo íntimo, né? Então eu coloquei, assumi que o Marvadão é o velho de Sorocaba. Foi o velho, pensa logo, desconfia. Xé, né? Daí eu ponho um xé ainda, porque o xé é a nossa interjeição de desconfiança, né? Não é mesmo? Eu faço meus vídeos e termino sempre assim, o velho desconfia. Xé, né? Então, pegou bem, né? Ficou marrom, né? Xiii. Quer dizer, então, porque se for bem, você vê xé, e a desconfiança não é só do sorocabano, embora aqui os espanhóis sejam muito desconfiados, né? O caipira daqui é cabreiro, né? O gaúcho que tem influência aqui é muito papudo, né? Conversado. Então, nós temos uma mistura grande, mas eu gosto da expressão xé, que é a mesma coisa que a expressão xi. Até são parecidos, né? Foneticamente são parecidos e escrito parecido. Eu tenho até um estudo que eu fiz sobre a origem do Xé, porque todo mundo Sorocaba fala, não, Xé veio do Tchê Gaúcho. Não veio do Tchê Gaúcho. Eu nunca vi, meu pai é gaúcho, minha mãe é gaúcho, tenho 3 irmãos gaúchos, tenho parente no Rio Grande do Sul. Eu nunca vi um gaúcho da Gema falar Tchê.
Ele fala tchê, tchê que é amigo, companheiro. Tchê é outra história. Tchê é da cultura caipira do interior de São Paulo, Vale do Paraíba. Tchê, então O tchê é assim, pá, tchê, é alguma coisa assim, é né? tchê, tchê é amigo. Agora o xé, você falou alguma besteira, xé. É desconfiança pura. Então, aí os caras querem bater, eu digo, cara, me dá uma prova. Eu nunca falei xé em Santa Catarina, onde eu nasci, porque não existe, né? Não existe essa expressão lá. Eu acho que é mais coisa de nego velho, sabe? Xé, filho, cadê ninguém? Não vai dar certo. Xé, né? Não tá aparecendo? Não tá aparecendo que é mais coisa de preto velho, né? De coisa assim, né? Eu acho que é isso, viu? E do interior o indígena com o negro e tal. Não tem nada a ver, mas todo mundo fala que o tchê gaúcho inclusive uma palavra de uma tribo lá tal, né? Que é amigo, cara. E daí os espanhóis passaram a usar no sul o Che batendo com o Che Guevara. Então, eu acho que foi uma contribuição dos índios, não sei se brasileiros da América do Sul, para os espanhóis que foram os invasores. Né? Mas isso é uma teoria que eu desenvolvi, escrevi até sobre isso, porque ninguém me contestou até agora, viu? Mas você vai pesquisar, não teve nenhum linguista. Google, todo mundo fala, mas prove então. Eu nunca vi um gaúchão mesmo, né? Que lagarteia no sol desse frio, né? Eu nunca vi um gaúcho falar tché. Só se for um gaúcho sorocabano, né? Bom, falei demais. Não, imagina, você adotou aí o codinome de Marvadão. Certa dose de maldade é inerente ao humor? O humorista tem que ser um pouco maldoso ou ácido, crítico? Como é que é? Não, eu sou um produto mentiroso, altamente mentiroso. Eu não entrego o que eu prometo. Porque eu sempre fui um cara muito tímido, né? Muito reservado. Eu escrevia artigos longos, né? No tempo de faculdade, né? Deslumbrado por filosofia, por estudo, né? Sempre escrevia artigos. Sabe? Daí chegou o momento que eu achei assim, pera um pouco, mas eu tenho que encontrar uma coisa mais comunicável, né? Porque eu tinha costume de pegar os livros, a frase boa que eu encontrava, eu sublinhava e anotava do lado. Por quê? Porque eu não tinha muito tempo para estudar, e aquela frase sintetizava tudo que o livro dizia, era uma síntese do livro. A partir daquilo, eu tinha facilidade de escrever, de pensar, eu desenvolvia uma resposta. Então, nas provas eu ia bem, mas como você não estudou, aí eu perguntava pro cara, qual é a boa? Dá 2 palavras sobre essa pergunta, 2 palavras só. O cara falava, eu tirava 9, 10 e ele tirava 6, 7. Mas como eu dei a dica para você? Por causa da facilidade de escrever, né? Então, aí o humor foi uma forma de eu pensar, é uma excelente ferramenta de você repensar as coisas que eu estava falando, né? O humor, ele é corrosivo, o humor é lente de aumento, né? Você aumenta para as pessoas perceberem. Tem um buraco na rua, o cara quase cai no buraco, mas não percebe. Você faz uma piada sobre o buraco, põe uma foto, todo mundo, é mesmo, tinha um buraco, entendeu? No meio do caminho tinha um buraco. Tinha um buraco no meio do caminho. Sorocaba hoje não tem buraco porque o manga tampa, né? Ele faz e tampa. Então, eu passei esses dias ali na rua Carlos Reinaldo Mendes, ali. Na avenida. Eu tava passando ali, peguei a câmera e já gravei, já falei, olha aí, ó. Tem buraco de verdade em Sorocaba, né? Aí falei, por que o manga não vem aqui tapar? Este buraco precisa ser tapado, a prefeitura. Aí colocaram, olha, é coisa que onde eu vou, cada enxadada é uma minhoca que se fala, né? Onde eu passo eu encontro humor, onde parece que não tem humor, ou encontro um problema. Porque tem uns zoom no zóio que eu falo, né? Zoom no zóio, tem zóio que vai lá buscar, né? Aí eu vi aquele buraco assim, um buracão ali no córrego Piratininga. E aí vi uma faixinha amarela colocada uns 2 metros além do buraco, em direção ao buraco, ao córrego. Mas para que serve aquela ali? Para que serve colocar aquilo ali que tem? Tem que colocar a barreira aqui antes do buraco. Sim. Aí eu fiz um vídeo, nem sei se a prefeitura foi lá. Porque é uma coisa perigosa. Então o humor também cumpre essa coisa de prestar serviço, né? Utilidade pública. O humor, eu faço também. Eu misturo jornalismo com humor e uso o recurso do humor para fazer jornalismo, para fazer o exagero, como lente de aumento, para mostrar os problemas para a pessoa. É mesmo, é verdade. Puxa vida, como é que eu não tinha visto ainda, né? Então, tem essa função. Na realidade, você quando colocou aí o humor como ferramenta, como instrumento de comunicação, grandes
considero assim grandes filósofos, grandes pensadores pela inteligência. São humoristas. Eu cito Chico Anísio, Sim, cito também o Jô Soares. sim. São pessoas extremamente inteligentes e dentro do humor. São intelectuais, né? Intelectuais. Fazer humor é tão difícil quanto fazer poesia. Sim. Ou até mais, né? Porque existe também o poeta que zomba, né? A poesia pândega, né? Existe também, existe isso tudo. Então, o humor é exercício literário. À medida que você trabalha com forma, som, conceito, né? É literatura, é literatura. O humor é suprapartidário, né? É mais fácil satirizar a esquerda ou direita, ou tanto faz, como é dos dois lados tem. Tem horas que é mais fácil eu já levei muita bordoada antigamente, porque por causa do tempo do mensalão, do petrolão, nossa, os petistas queriam me matar, né? Hoje os bolsonaristas querem me matar. Mas eu não tenho culpa se eles ficam em evidência, do jeito que eles ficam, não cometem as coisas que cometem, né? Ah, não, você tem que ser um ou outro. Não, eu não tenho cota, o humor não tem cota, cara. Eu fiz uma piada de um, tem que fazer do outro também, não. Se eu quiser, né? Se eu achar que devo, né? Não é cota. E outra coisa, eu não, meu espaço na internet não é um veículo de comunicação que eu faço cobertura e tal, né? Eu sou um observador e comento aquilo que eu acho, né? Porque é um espaço meu, onde eu me coloco, onde eu opino, claro que se procura ter um rigor, de não falsear, né, o fato, mas o humor é a arte do exagero e da surpresa. Quer dizer, o humor tem que exagerar para as pessoas perceberem, porque senão não é humor, né? E a surpresa é você espera uma coisa e encontra outra. Aí que tá, o cara ri às vezes da surpresa porque pegou ele no pulo, pegou o cara, né? Puxa, isso sou eu, né? E não tem o que falar, né? Porque uma boa sacada não tem resposta praticamente. Ela só pode ser respondida por alguém que faça uma sacada melhor do que aquela para contradizer, né? Fazer o contraditório, então é difícil, né? É interessante essa questão de como as pessoas também veem o humor, voltando. Eu sempre acompanhei muito a trajetória do Paulo Maluf. Né? Sim. Votei muito no Paulo Maluf. Eu gostava do Paulo Maluf. É uma figura, um personagem, né? Uma figura. E ele era muito alvo, né? Mas ele levava tudo na brincadeira, né? Ele era tudo na brincadeira, o Paulo Maluf. O teflon dele era bom pra caramba, não pegava, né? Agora hoje... Não colava, né? Isso é característico. Tem político que tem um teflon que não tem tamanho, né? Nada cola. E tem político que qualquer coisinha que fizer já está condenado, porque pega, agarra e nunca mais solta. Então o teflon dele ele não é impermeável, né? E hoje, quando você faz um humor, né, você faz uma piada com um político, que a gente vê hoje é muito não me toques e quero processar. Inclusive, a gente vê muito hoje que antigamente você tinha muito executivo. Os principais alvos eram executivos. Era o prefeito, governador, presidente. Né? Tinha também a parte do legislativo. O judiciário não tinha. Você não tinha piadas sobre o judiciário. É muito sutil, assim, muito, né? Muito. Hoje tá todo mundo numa banda só. Hoje tá tudo. Só que ainda é aquela história. Né? Você faz uma piada, né? Você faz uma piada do político X, né? Você faz uma piada lá do Flávio Bolsonaro, né? Bom, beleza. Aí você faz uma piada de um juiz. Ah, não, aí tem que ter processo. Hoje é assim, tem que ter processo. Ah, não, se você tem uma condenação por dano moral, ah, não, atingiu a honra dele, é 10 mil reais. Se for de um juiz, 500 mil. Não, mas não é o que acontece. Hoje tá um mundo assim, meio assim. O Brasil, né? Brasil principalmente. Que o Brasil que ele saiu de uma linha aí que outros países têm todos os problemas também, mas parece que o Brasil descambou muito. Mas o humor sempre foi um território livre, né? Mesmo nas maiores ditaduras, o humor sempre, no tempo do Império Romano, nos banheiros, que eram as privadas antigas, né? As latrinálias, tinha as latrinálias, aquelas frases escritas nos banheiros. Então, falavam mal dos imperadores, as coisas mais obscenas, inclusive, né? Mas era anônimo, né? O humor é anônimo, né? O humor...
Você já viu alguém processar alguém por causa de direito autoral de humor? Não. Uma piada que eu faço hoje, amanhã você está falando é como se fosse sua, ele já conta como se fosse sua, aí ele já aumenta. Quer dizer, o humor Inclusive, por esse isso que é folclore, não tem autor. Esse é o troféu do humorista, é ver que a piada dele A piada ganhou o andou mundo. e não deixa rastro. A piada sempre renova. Agora, o bom do humor mesmo é quando você faz piada nova, que é difícil, porque você requentar uma piada, você pega um livrinho de piada, você requenta na hora, né? Aí é fácil. Eu quero ver você fazer humor do nada. Às vezes eu pego o jornal e pego uma coisa que não tem nada a ver com humor. E o meu desafio, não, eu vou tirar uma sacada daqui, tirar leite de pedra, né? Tirar. Aí que é o que é gostoso, o humor do cotidiano. Aconteceu agora, você já faz humor aqui, eu pego. Toda manchete é meia piada, pode ver. Toda manchete é uma piada. O duro é descobrir a outra metade. Aí vai o talento, né? Você procurar. Mas aí eu procuro fazer um humor do cotidiano. Normalmente, do cotidiano. Eu tiro a crítica social, né, a cutucada, a brincadeira, e tiro também, às vezes, amplio o conceito, né, quer dizer, filosofo um pouquinho sobre, porque a filosofia dá para fazer muito humor, né, as contradições do pensamento, dos pensadores, do mundo, a gente tem insegurança sobre tudo, né, por isso que eu desconfio de tudo, né. Porque não dá. O que eu pensava há 20 anos atrás, nossa, quanta coisa que eu mudei. Ah, você mudou porque você não tem ideia de um, só tem ideia fixa, quem é louco, quem é ditador, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Né? Mudou muito o humor. Assim, vou dar um exemplo para você. Você pega lá o Globoplay, tá? Você põe o Globoplay, lá tem lá as coisas antigas, você tem lá os Trapalhões. Uhum. Eles já colocam. Esse programa foi feito de acordo com o tempo, a época. Agora, na reprise. Costumes da época, né? Costumes de época. Porque lá. Tem o contexto, né? Porque lá, eu vou lembrar, né? Tinha lá o Renato Aragão, Dedé Santana, Mussum, Zacarias. Uhum. O Mussum era o grande pássaro. Né? E davam risada. Nossa, o Renato Aragão com o Dedé Santana. Olha o jeito dele. Se você fizer isso hoje, você é processado. Nossa, Então, mudou bastante essa... Mudou. Hoje tudo as pessoas se valorizam muito valor a si mesmas, né? Não pode, intocáveis, né? Sabe, a própria coisa que fala assim, você é surdo não, sou portador de deficiência auditiva. Quer dizer, mas que é portador? Você é surdo. É cego, é manco, é baixinho, é alto, é gordo. Pô, isso é conceito, não é julgamento. E é interessante isso que hoje essa questão de... Então, isso que pega. Mas agora a questão de sexual, né? Sexual, né? Da transfobia, essa coisa sabe, eu já não entro nessa polêmica com você. Quer saber uma coisa? Deixa que o darwinismo resolve isso aí. Com o tempo da evolução do tempo, essa pessoa. Deixa Darwin resolver isso aí, na natureza, a seleção das espécies, né? Resolver no seu devido tempo, né? Não vamos teorizar sobre isso, porque tudo hoje só ofende. Então, ficou muito chato, porque você tem que medir as palavras. Né? Tem que, né? Sabe, a autenticidade perdeu muito, porque você tem que pensar duas vezes para não criar uma celeuma. Preconceito de raça, né? Preconceito de país, de tudo mais, né? Existe eu acho que é um exagero muito grande. Eu acho que tem que ter respeito, lógico que tem, mas sim. A piada, se você querer policiar muito a piada, vai contradiz a filosofia, a lógica interna da piada. Porque ela é gozada, porque as pessoas entre elas mesmas, elas tiram sarro uma da outra. Você é isso, você que sabe? Todas as pessoas dentro do nicho, né? Mas se o outro falar, não, é a mesma coisa. Eu até que falo mal de Sorocaba, tiro piada, faço piada e tal, porque eu tenho um caso de humor e de amor com Sorocaba, então. Mas agora, se alguém de fora vem aqui e fala mal de Sorocaba, nossa, os caras ficam, né? Não pode, né? Não pode, né? Então, existe isso aí. Quer dizer. Você falou uma coisa interessante, essa questão da mudança, não é semântica, mas como que eu posso colocar? Tipo assim, você colocou aí, não sou surdo, sou deficiente auditivo. Não, você é surdo. A coisa é a mesma. Olha, não é favela, é comunidade. Continua sendo favela. E as pessoas usam muito isso como se fosse mudar. Gente, você quer mudar... Eufemismo, né? Quer mudar a favela? Então tire a favela, dê condições adequadas, mas não é mudando o nome que você vai melhorar a situação. Quer ver uma coisa que acontece, gente? Você viu falando isso aqui? A pessoa
Ele é morador de rua. Morador de rua, não. Ele vive em situação de rua. Situação. Mas peraí, eu moro num apartamento, mas eu não moro em situação de apartamento. Todo mundo mora E nós somos corrigidos. Todo mundo mora na rua tal, número tal. Eu moro numa rua, eu moro na rua tal, número tal. Né? Eu não moro em situação de condomínio. Eu não moro em situação de periferia. Eu moro na periferia. Porque periferia em si não é desabono, né? Não. É uma região longe do centro. Então, eu moro... os cachorros estavam sendo tratados, estavam vivendo em situação de maltrato. Como em situação? Eles estavam sendo maltratados. Ponto. Não tem eufemismo, né? Porque em situação, condição análoga. Não. Outra coisa, é tudo, sabe? Tudo isso empobrece a comunicação, empobrece a verdade, Você né? não é mais dono do campo, você é o tutor. Sim, tem essa também. Você é tutor. Não, você é o dono, você é o responsável por ele, você é o dono. Ele comprou cachorro, tá? Você é dono. Cuidar de comer, alimenta. Não, é tutor. É dono. É uma questão semântica muito tititi, né? Muito... eu procuro rapar tudo isso quando eu escrevo. É lógico que eu não vou fazer nada muito ofensivo, assim, aquela coisa ofensiva. Mas o que eu puder, eu uso. As coisas são substantivas, né? Tem nome. Dá nome. Tira adjetivo. Todo adjetivo. Você é pensador de esquerda, você é pensador de direita, você é pensador marxista, você é pensador evangélico, você é pensador católico. Não, eu quero ser pensador. Tira o adjetivo. Porque o pensador é aquele que pensa a partir de certos pressupostos, né? Certas certezas, né? Quando você vai fazer uma tese, por exemplo, né, você parte de alguns pressupostos que você vai demonstrar na tese, né? Então, isso é uma... Então, o pensador não põe adjetivo. Eu procuro ser um pensador, eu penso sobre tudo, sobre todos, eu vou fazendo novas sinapses, né? Novas sinapses de coisas que você tem, né? Conta tal. Toda hora eu estou pensando, readequando o pensamento, adaptando. Então, acho que esse é um processo de evolução, né? Eu acho que chega um ponto que você faz sinapse de sinapse com sinapse, né? Você dialoga arquivos mentais com arquivos, né? Você já tem um arquivo de informação, você dialoga arquivo com arquivo. Então, quando você atinge esse estágio de mental, é sinal que você está entendendo o que é cultura, né? Quando tudo se mistura e tudo se funde, tudo se confunde, e você tem as coisas, todas são vasos comunicantes, né? Todos se comunicam, não estão estanques, né? Não estão estanques. Então, eu acho que o ser humano tem que evoluir muito na parte mental ainda, né? Inclusive na questão da inteligência artificial, que é uma puta do polêmico, não sei se vocês querem conversar sobre isso. Eu já vou perguntar já. Mas antes eu queria saber de uma outra coisa. Censura ainda é um gargalo no humor ou já foi pior? É mais a autocensura, né? Você, não vou falar isso aqui porque alguém não vai gostar. Daí alguém que é amigo seu, melhor você não falar, né? Porque, daí você piora o seu texto de medo de que isso cause alguma coisa. Tem que ter bom senso, não é? Bom Senso Brasil, o programa? Sim. Bom senso. O que é ter bom senso? É ter um pouco de senso comum, né? Um bom uso da lógica como instrumento, como ferramenta de pensamento, e dosar isso, né? Eu vejo no jornalismo, hoje em dia, não vou falar mal dos companheiros dos veículos, né, mas a gente vive num momento muito triste da mídia, principalmente Sorocaba, a mídia, vamos falar. As pautas são muito mal exploradas, com algumas exceções. Não se vai atrás, a fundo do que... um fala... Sabe o jornalismo, dois ladismos? Um disse uma coisa, o outro disse uma coisa. Se por um lado, esse disse uma coisa... O dois ladismo... Daí fica um monte de pergunta que não foi resolvida. Cabe a quem? Cutucar os dois que falaram as coisas, ou outro, terceiro alguém, para esclarecer. Mas pera um pouco, ficou em pendência isso. Isso não está esclarecido. Não, mas já se dá por completo, que não se acompanha a informação. Então morre o assunto. Quer ver uma coisa que tem em Sorocaba? Nos últimos 10 anos, eu não sei quantos escândalos aconteceram. Eu não tenho ideia, porque eu não... Quantas ações policiais com nomes diferentes aconteceram? Crime financeiro, malversação de verba pública, tem um monte de processo, gente. É uma pauta que eu estou dando, eu sempre falo para os veículos de comunicação, dá um trabalho danado, mas é coisa de jornalista, né? Sim, claro. Fazer um levantamento dos últimos processos, dos últimos 10 anos, os processos que
que tiveram andamento, quais prosperaram, em que pé estão esses processos, quem está pagando pelo prejuízo causado, alguém pegou caseia, alguém está condenado a alguma coisa. Essa é uma puta de uma pauta, não é? Vamos falar a verdade, essa é uma senhora de uma pauta. Eu não vou fazer essa pauta porque eu não tenho veículo de comunicação, né? Não tenho nem disponibilidade de tempo e tal, mas é uma ideia para os jornais, poucos que restaram, para os veículos de comunicação que vão pegar essas pautas assim, essas pautas que exigem realmente pesquisa, né? Eu adoro o jornalismo investigativo. E o humor é uma forma de eu perscrutar as coisas, porque quando eu passo eu descubro uma encrenca, onde eu zoom nos olhos, entendeu? Mas será que não está acontecendo uma coisa? Vamos voltar um pouco no passado, dos veículos de comunicação e da publicidade, tá? Que era a grande receita dos veículos de comunicação. Então vamos voltar no tempo lá da Editora Abril, Sim. né? Que a Globo ainda existe, mesmo aqui em Sorocaba, né? O Cruzeiro do Sul. Você tinha a vida, a manutenção de um veículo de comunicação, você tinha uma grande receita publicitária. Sim. Tá? Isso dava, e a qualidade, por exemplo, de uma Veja, de um Exame, de outros, ele dava um suporte financeiro. Suporte financeiro que hoje, por conta aí das novas mídias, caiu muito. O que era, cadê Abril? Acabou. Entendeu? Então, eu estava vendo no jornal, no gabinete de leitura, só para em favor do que você está falando, tinha lá só 3 jornais. Tinha lá na banca o Jornal Cruzeiro do Sul, ainda em formato standard, né? Standard mais estreitinho, né? E o Estadão e a Folha são muito parecidos hoje, em formato Berliner, né? Berliner, que é a melhor. E outra coisa, bonitinhos, mas assim, uma letra tão miudinha, gente, não é porque eu sou idoso, eu enxergo bem, né? Mas qualquer pessoa vai ter... Eu sou velho de Sorocaba. Qualquer pessoa, não dá para ler, eu só leio o título, porque eu não vou ler a matéria, entendeu? Só se for muito interessante, mas termine. E hoje, a dependência do poder público, dos veículos de comunicação, está muito grande. Então, isso, aí você colocou, cadê esse jornalismo investigativo que a gente via? Eu sempre fui um leitor assíduo de revistas, jornais. Né? A gente via grandes furos da Veja, O cara ficava um mês pesquisando um assunto para dar... Exato, não tem mais. Por quê? Porque não tem receita, e a receita hoje são 90%, inclusive rádio, aqui em Sorocaba. Quanto mais... De poder público. Quanto mais bem calçado na receita publicitária, mais o veículo tem condição de ter liberdade de expressão, né? Porque ele tem suporte, né? Agora todo veículo que é bancado, vamos dizer, pelo poder público... Por mais que ele queira ser, ele não consegue, porque ele dá a notícia pela metade, né? Quer dizer, então é muita repetição do release. Hoje release é a grande fonte. E para mim fonte de jornal, fonte de jornalista não é o release. Claro que é importante ser na fonte. A fonte, sabe o que é? É caminhar pela rua, pelo bairro, você encontra a ponta do problema, depois você vai buscar onde é o nascedouro, né? A ponta, você vê a realidade, e a lógica, eu estava falando da lógica, a lógica é a principal fonte de informação. Porque você vê uma coisa desconexa aqui, outra desconexa ali, outra aqui, espera um pouco, tem uma grande pergunta no meio, essa grande pergunta é a pauta que o cara tem que ir atrás, né? Onde existe vazio de informação, é a pauta, né? Por que ninguém está falando sobre isso? Você vai lá e descobre, você levanta a pauta. Aí você vai e você busca. A pauta existe latente. Tá ali, né? Só que alguém precisa descobri-la, né? E tudo é notícia. Desde que você saiba concatenar uma coisa com outra e forme uma pauta, né? Agora, assim, qual que é o papel da inteligência artificial no humor? Ela ajuda? Ela é uma concorrente? Como é que trabalha isso? Eu vou dizer uma coisa para você. Não, só usando inteligência artificial. Ai, meu Deus, faz 50 anos que eu uso inteligência artificial, desde que eu usei a primeira calculadora, desde que a primeira fábrica, o processador numérico, desde que a máquina de processar, de calcular, desde que a máquina de produzir textos, né? Tudo isso é inteligência artificial. Era de se esperar que um dia chegasse onde chegou. Era de se esperar que chegasse onde chegou. Estou vendo textos bem escritos hoje em um outro lugar.
que o cara não sabe escrever, mas o texto dele sai legal, sai, pelo menos aprende alguma coisa de pontuação, né, de ortografia, de concatenação de assunto, né? Então, sabendo usar uma ferramenta maravilhosa, um parceiro. É um parceiro. Por quê? Porque uma coisa que você nota, se você usar um pouquinho, fazer umas pesquisas, a inteligência artificial tem uma velocidade espantosa, né? Você acabou de perguntar uma coisa, já está pronta, né? É um processamento. E você vai estranhar o seguinte, você vai encontrar respostas muito boas, muito articuladas, às vezes cheias de calor humano. Por quê? Porque eles pegam todas as experiências dos escritores que falam das coisas que a gente sente, está lá nos arquivos dos humanos. E eles reproduzem, transformam com calor humano. Então você fica em cima, espera um pouquinho, isso aqui é poético, isso aqui é bonito. Então, é assustador, mas é verdadeiro. Então, você pode usar como ferramenta, como amigo, como parceiro. A inteligência artificial tem muito mais poder de administrar um processo, a parte difícil de você, que é a parte mecânica, a parte de organizar. Você tem que ter a ideia, né? O conceito, a qualidade. Eu quero isso assim, 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 assim. E você usa essa ferramenta como um auxiliar, até para você ser mais rápido na produção. Agora, você depender disso apenas, você tem que usar os seus 5 sentidos. Você pensa e direciona, e ele executa. E você corrige, você muda, eu não quero assim, eu quero, quer dizer, para a velocidade. Agora, eu sempre falo que eu sou um velho analógico, porque eu nasci com os equipamentos, sou uma emissora ambulante, né, que eu falo, ouço o processo, edito, mente minha, é um computador de bordo, né, eu tenho um computador de bordo. Só que tem hora que eu me alivio um pouco, quando tudo aquilo que está na minha cabeça, tudo aquilo que eu escrevi, eu guardo num arquivo organizado, eu liberto a minha cabeça, e aquele arquivo está garantido, lá é meu. Eu não posso lembrar de tudo. Eu pesquiso nas coisas que eu já fiz. Eu escrevi vários livros, tem hora que eu fiz, eu já fiz matéria sobre isso, deixa eu pesquisar, eu pesquiso em mim mesmo, porque eu não guardo tudo aqui, eu sei que tem. Né? Então, saber, para a inteligência artificial, saber como perguntar. Se perguntar só a coisinha básica, vem básica. Daí esse dia eu perguntei o negócio de monumentos. Não, porque não sei o que, o monumento de Sorocaba, que fica lá na Zona Norte. Não, nada disso. Essa avenida não passa na Zona Norte, essa avenida nasce no centro de Sorocaba. Tá errado, vocês estão errados. É mesmo, é verdade. Daí ele sabe? Então, você souber perguntar, você vai arrancar muito mais coisa, muito mais profunda. Mas se você perguntar só o básico, você está ferrado, né? Porque tem muita informação errada, principalmente se for coisa do dia a dia. Então, eu uso a minha inteligência natural, meus sentidos, para usar com inteligência a inteligência artificial. É o meu método, né? Que eu acho que você adquire, inclusive, é impressionante falar isso aí, mas é verdade, que a tua cabeça é preguiçosa também, né? A partir do momento que você começa a pesquisar isso aí, o teu espectro mental, a tua estrutura mental, a concatenação de coisas dos arquivos, todos eles se ampliam e potencializam as suas próprias possibilidades que estão adormecidas, desacostumadas, não estão atualizadas. Então, você faz um upgrade mental, né? Você faz o teu disco rígido, ainda permite que você ponha um novo software lá, né? Implantar um aplicativo novo, né? Então, você pode fazer um paralelo entre a inteligência artificial com a tua inteligência e dizer, mas espera um pouco, tem muita coisa de lá que eu posso usar aqui. Eu vou captar isso aí para mim, porque isso é bom. O processo, o formato de você processar a informação. Muita coisa profunda, né? Não, legal, mas era bacana. Você acabou de falar um negócio que chamou a atenção. Você falou que seria interessante pautar, mapear os escândalos aí de 10 anos para cá. É uma das pautas, né? Não, sim. Independente se é aqui ou fora daqui e tal. Pode não render pauta, mas rende humor, né? Qualquer coisa é motivo para sátira, para ironia. A história do filme do filho do Bolsonaro lá, até agora, tá rendendo todas as coisas. Agora que começou. Não, exatamente. Não é verdade que o brasileiro ri até de fratura exposta. Tudo pra gente é motivo para rir? O brasileiro ri da própria desgraça, né? Para poder fingir que é feliz, né? Não, mas agora essa coisa aí do filme que é preço de superprodução. Se pegar essa equipe brasileira, custaria 10% do que está o preço lá. Isso é outra história. Então, a grande desconfiança agora é que é o seguinte, que esse filme
É um cavalo de Troia, o filme Dark Horse, né? Que, sabe o que é Dark Horse em inglês? Uma das traduções é mula sem cabeça. É a nossa mula sem cabeça. Então, uma das teorias que vão descobrir, mas é uma coisa, que é um cavalo de Troia, no seu interior tem muito dinheiro que ia ser usado não para o filme, mas para o projeto de poder, né? Ah, será? Imagina. Isso é piada, hein? Você tá contando uma Eu piada. falei alguma novidade? Só que é duro provar, né? Viu? Mas espera aí. Eu falo algumas coisas. Situação de Brasil hoje, isso que você está contando. Se eu soltar isso aqui vai cair ou vai voar? Depende. Dentro de um contexto de normalidade. Vai cair. Física. A gravidade, né? Gravidade, planeta de gravidade positiva, cai. Hoje em dia, tem coisas que não dá mais essa questão de você ficar, será que? Tá muito na cara. Não, as coisas que são evidentes, não vamos brigar com a evidência, né? Não vamos brigar com os assim, fatos, brigar com a notícia. Eu não brigo com a notícia. Eu repenso a notícia, a partir da notícia eu repenso o que eu achava que era. Eu reformulo. Porque burrice você não faz de conta que eu não vi, né? Faz de conta que eu não vi. Aí é burrice. E jornalista não pode cometer isso, né? Jornalista é qualquer pessoa que queira ter um comportamento sério, né? Mas aí vai aquilo que a gente estava falando antes, a questão da independência do jornalista por conta da situação dos veículos. Mas há muito conformismo também, né? Muito conformismo porque... Medo talvez também, tá? Mas então é uma questão cultural também, porque... Não, outra coisa... Eu leio notícia, eu digo, mas pera um pouquinho, a notícia tá incompleta, falta informação, não tem horário, tá confusa, não foi fundo, sabe, não precisa ser uma matéria de 20 linhas, põe as informações que são importantes, né, aguda, né, então há um despreparo, não sei se é na faculdade, se é na editoria, se é, não sei, porque há uma despreocupação com a profundidade da informação. Isso que me preocupa mais, porque é básica, rasa. Inclusive... Então aí é um convite a deixar passar o elefante e só ver a formiguinha, né? Inclusive, uma coisa que acontece, infelizmente, hoje na imprensa, é uma crítica que a gente faz, eu vejo muito isso acontecer. Dá-se uma notícia que quando você... só que ela dá pela metade, tá? Se você analisar num contexto completo, você tem uma outra visão. Mas não, eu vou colocar só até aqui porque eu quero que seja direcionado para esse ponto. Não quero abrir esse outra. Não quero abrir, porque daí faz pensar. Né? Não, mas então tem outras alternativas. Porque não, eu quero só dar até aqui. A imprensa boa é aquela que imprensa. Sim. Aquela que cobra, aquela que... É o papel dela, né? Aquela que vai além além do que está, né? Que vê o que está além por trás do fato, né? Aquilo que está além da aparência, né? Buscar. Essa é a imprensa. A imprensa tem que imprensar. Não é no mau sentido de você constranger, mas é você fazer a pergunta que deve ser feita. Não fazer pergunta para levantar a bola só. Só levantar a bola? Espera um pouco. Ó, o negócio é o seguinte. Tudo bem, já perguntei, mas agora eu vou fazer uma perguntinha que é incômoda, mas eu tenho que fazer porque o leitor quer saber, né? Aquele fato assim, fale para mim o que é isso mesmo, o que é, o que não é. Não, mas fale, né, sabe? Isso é parte do jornalismo, isso não é ser mal educado, não é ser nada, isso aí é ser profissional, né? Pelo menos pelo que eu aprendi em jornalismo na prática. Entendi. A política ainda é, se não a principal, uma das principais fontes de inspiração para o humor? Eu acho que a política está tão manjada que acho que o comportamento na política que é, né? Que é fonte. O comportamento sempre foi a grande fonte de... As pessoas andando na rua são gozadas, né? Você percebeu? Cada um caminha de um jeito, um de vento a favor, outro de vento contra, tá, não sei o quê. Parece que um edifício que anda, o corpo, né? Na verdade, o corpo não nasceu para andar, né? Ele é meio... A coluna não é muito forte para sustentar, era para andar mesmo. Vamos chegar lá, porque a gente está toda hora... com o computador, com o celular, cada um pouco estamos rastejando de novo, né? Andando de 4, né? Mas assim, o ser humano, ele é gozado em si. O ser humano é tragicômico. É ao mesmo tempo trágico, a própria incerteza, a insegurança, né? Os faniquitos que a gente tem são altamente cômicos, não são? Com razão ou sem razão. O ser humano é muito cômico no comportamento, nas coisas que valoriza, nas coisas que desvaloriza, né? Nas encrencas que cria por nada, né?
Para comer, nossa, parece que o rei tá na barriga, né? No fim, 24 horas depois dá descarga, né? É tudo muito parecido, né? Então, Eu vou colocar uma situação. Então, pedindo assim, uma opinião, quando estamos trabalhando com humor, eu vou citar o problema lá daquele jornal, daquele francês, o Chateau, que teve uma que teve um atentado terrorista lá na atentado França, na né? França. Foi. Chateau Chateau não sei o Chateau quê. alguma coisa. É, Esqueci. terrível. Fez a charge do Maomé lá, né? É que ele mexeu com essa coisa, né? Isso. Do islamismo, né? Isso. Mas Chateau. Pessoal, ajuda nós. Charlie. Chateau Charlie. Charlie. Ou Charlie Chateau. Bom, enfim. É isso O mesmo. pessoal da nossa equipe aí já ajudou. A produção aí, a produção entrou em cena. Chateau Charlie. Existem limites para o humor? Por exemplo, quando você faz humor. E também tem que ter esse cuidado, porque quando a gente fala, por exemplo, em religião. Para mim, religião tem um contexto, para os Antônio tem um contexto, para você ter um contexto. Só que para algumas pessoas, ou determinadas religiões ou seitas, é uma situação um pouco mais complexa e mais profunda. Tá? Eu concordo. Tá? Então, quando você faz assim um humor, não, eu vou menosprezar, eu vou fazer uma sátira ácida. Ácida, extremamente ácida. Como fizeram uma vez também o mesmo veículo colocaram a Virgem Maria pegando um crucifixo e fazendo coisas indevidas. Sim. Né? Acho que já cai por desrespeito, né? Então, porque não você existe um pode fazer limite. humor sobre tudo, qualquer coisa. Depende da forma que você faz. Agora, em certos casos é burrice, né? Porque está tentando contra si mesmo. Você está sabendo que vai acontecer. Você alguma pode coisa. estar criando uma situação. Então, essa é a minha pergunta. O humor existe, a liberdade de expressão existe, mas é aquela história. O limite da sua liberdade é a minha. Mas não é só isso. Ó. Tu me fala assim, liberdade de expressão. Liberdade de expressão. E a justiça tem a liberdade de expressão dela de condenar quem não sabe. Então, a liberdade de expressão também é da justiça, né? Mas é uma conversão que pouca gente tem. Agora, se você enfia dedo na panela, a criança queima. Nunca mais põe. Se enfia o dedo na tomada, dá um puta choque, nunca mais põe. Então, o limite é a vida que bota em você, né? A vida que bota, né? Charlie Hebdo, o nome do... Saiu o nome. Então, você o humorista é livre para fazer o que quiser. Só que ele está sujeito a sofrer todas as coisas que podem acontecer, que exerce a liberdade de expressão sem ter um pouco de discernimento. Então, é uma questão de inteligência também, né? Saber dosar faz parte da inteligência, né? Quer dizer, você é livre para... Se quer bater a cabeça na parede, masoquista, bata, vai doer pra caramba. Mas se isso te satisfaz, faça. E estamos felizes, né? Então, aí que tá o limite, está nisso, né? Da tolerância. Esse bom senso do que você pode. Esse que é o bom senso que vocês falam aqui, que é o bom senso, lógica, caldo de galinha, né? Aquela coisa, o bom senso, a lógica, né? E um certo senso de civilidade. Nós temos uma crise de civilização muito grande, né? Processo civilizatório que levou milênios para atingir o grande acordo social, né? De respeitar contratos, respeitar as pessoas, os regimes, coisas. Esse é o grande, isso que nos tirou da selva, da tribo, da caverna, não foi? Mas, no entanto, nós criamos as cavernas modernas, agora que o tribalismo talvez até maior, né? Não estou fazendo aqui, né? Não estou querendo levantar a bola dele, que não precisa. Mas assim, quando eu lia as charges do Marvadão, eu lia... Você dá aquela risada. Interessante. Agora, quando você pega uma charge que você olha, putz, aí já não é pro humor. Sabe? Mesmo que não ofenda você, mas você sabe que está ofendendo. Ela ficou até engraçada, provocativa. Mas você não sorriu, você que passou o limite, né? Que o humor tem que ser assim, aquela coisa bacana, provocativa, mas que você olha e você sente, você dá aquela risada. Dizer que o humor pode tudo, não pode. Nada pode tudo. Nada pode tudo. Mas pode tudo quem quiser fazer tudo, só que tem que arcar com as consequências. Não tenha dúvida. Você trabalhou também em gestões aí de prefeitos, alguma coisa. Como é que era conviver com isso?
Você serviu de inspiração? Muita coisa do que você viu lá acrescentou? Do que? Das campanhas políticas? Não só de campanha, você foi assessor de imprensa. Eu fui assessor de imprensa do Antônio Carlos Panuns, o primeiro mandato dele. Eu aprendi muita coisa, lógico que aprendi, porque você vê a notícia na fonte, né? Aí eles queriam assim, não, que eu fizesse o tratamento da informação. Faz parte do assessor de imprensa tratar a informação, mas o jornalista quer a água bruta, né? Ele quer falar, buscar na fonte, né? Daí eu falar para os caras, não, cara, eu posso orientar vocês como dar uma boa resposta, tal, né? Uma frase boa que vira manchete, tal, né? Conhecendo como funciona a técnica, né? Mas jornalista bom, ele não quer, ele quer o release quando é preguiçoso, mas ele quer falar com a fonte, ele quer captar a água pura na fonte, pura ou contaminada, e ele tirar dali a informação, porque é da essência da entrevista, né? Então isso era uma luta grande. Agora, eu tive vendo também que o que acontece por trás do poder, dentro do poder, não é muito diferente do que acontece por trás das redações. Não sei se vocês entenderam. Sim, com certeza. Não é diferente. Aliás, são muito parecidos. São vasos comunicantes. Na realidade, é assim, o que acontece no poder público, o que acontece dentro da política, acontece nas redações, acontece nas empresas, isso acontece em todo lugar. O que nós temos que fazer é que as coisas que acontecem tenham limites, não podem descambar. E infelizmente hoje, quando a gente vê contexto de Brasil, é que as coisas descambaram muito. Não queria falar descambaram um pouco. Descambaram um pouco não, descambaram muito. Muito. Tá? Descambaram muito. Hoje, como falei, é uma coisa que você colocou, parece que hoje a regra é o errado. Não é aceito, né? É narrativa. A narrativa é essa. A narrativa que melhor pegar é que tá certa, quer dizer, não é isso. Não é isso. É verdade, Arliane, que o humorista perde o amigo, mas não perde a piada. Só os mais corajosos, né? Só os assassinos, só os suicidas. Tem que pensar muito antes de levar. Não, eu não penso muito, porque se eu pensar, daí eu não publico, então eu ponho no calor da coisa. Eu penso muito rápido, porque eu sei os limites, eu sei quando eu trabalhei no Cruzeiro do Sul, 20 e tantos anos, você há de convir que eu sei como é que funciona, não sei? Muito. Para conseguir fazer uma coluna de humor no Jornal do Cruzeiro do Sul por mais de 20 anos, tem que ser hábil pra caramba. E eu criei uma condição, né, de poder publicar o que eu queria, bem dizer. Raramente alguma coisa era cortada, uma coisa absurda. Os caras dizem, como que você consegue? Porque aí você conquista uma pessoa que chegasse agora no Cruzeiro do Sul fazer aquilo, jamais faria o que eu fazia. Por quê? Porque é outro tempo. Outro mundo. Outro tempo. Mas a questão... Não, mas o jornal não dá tal informação, por causa da linha na maçônica, tal. Não dá, mas eu dava, do meu jeito. Daí os maçons falavam assim, não, o Marvadão deu. Quer dizer, eu era válvula de escape, né? Eu conseguia dizer coisas que o editorial não dizia. Por quê? Pelo humor, pelo jeito. Eu criei um cercadinho meu ali, que meio quase que tudo podia, né? Raramente eu tive processo, raramente tive... Dá para contar na mão, se é que teve dia que essa coluna não vai sair porque se você abusou. Eu também sabia os limites, mas eu quebrava os limites e muito, né? Com jeito. Então é jeito também, né? Sim, tem jeito, isso também. Daí você conquista o direito de dizer porque tem leitor. O leitor banca, né? Tanto que o dia que acabaram com a minha coluna, né? Que teve crise lá de financeira, mas acho que não foi por isso, porque eu tava por causa do tipo de humor que eu fazia e tal, né? Daí eu falei assim, mas então deixa eu publicar a última coluna, né? Despedida. Lógico, né? Eu fiz uma coluna sabiamente. Nossa, no dia seguinte, o que teve de assinatura cancelada no jornal foi uma grandeza. Quem trabalhava lá sabe. Eu tava. O que teve de manifestação de carta, de ligação, foi uma grandeza. Porque é aquilo, o cara gosta de ler humor, ler horóscopo, né? Palavra cruzada, vamos ler o Marvadão, né? Aquela
que era o humor do dia a dia. Sui generis, que era único, né? Estilo próprio e tal. Então, isso marca, o leitor marca, quando você conquista. E como eu falava, eu fazia piada, mas falava muito de Sorocaba, você é velho de Sorocaba, você, né? Quer dizer, a verdade agora. Você é velho de Sorocaba, sim. E isso aí foi uma das melhores coisas que eu fiz, porque até hoje o sorocabano é saudosista. Ele tem na cabeça o mapinha antigo da sua vida social, restaurante. Você é velho de Sorocaba, se foi no Cine Ouro. Se for no Cine Ouro, Cine Eldorado, né? Você participou do FUT, entendeu? Eu fazia isso aí. Até hoje, quando eu faço, nossa, publico uma foto antiga, é o que dá mais leitura. Isso na internet, porque eu transitei da lagoa lá do sapo da Lagoa do Cruzeiro do Sul, Lagoa Gráfica, né? Pro sapo eletrônico, no sapo online. Então, mas é outra. Agora eu tenho muito mais alcance, muito mais leitor, muito mais acompanhando. Só que quem era de jornal, essencialmente sente saudade do tempo que é jornal. Por quê? Porque o jornal é visível, é pegável, né? Você pega, toca, cheira, né? O mundo entra por baixo da porta da sua casa. É um hábito concreto, né? E o que se publica na internet, por exemplo, tá lá, mas some rápido, né? Vai para o arquivo, daí para achar, tem que buscar, não tá evidente, né? Não tá no fundo do carro, o jornal com a coluna, não tá tapando gaiola, né? Parede para pintar, então... E é difícil ainda você ir no banheiro com o laptop, você ainda leva o jornal. Tem essa também. Então O que o humorista e o Barbadão particularmente acha engraçado? Que rende boa piada? O que rende boa piada? Atualmente o que dá mais coisa quando eu faço meio que notícia com piada, sabe? Meio, pra mim, né? Pra mim, meio que uma informação que você dá. Tava aqui, o Cruzeiro publicou, o jornal Porquê publicou, que tem um fedor ambulante aí. É na região que eu moro, na Zona Leste, e ninguém sabe de onde veio. Zé Antônio, você tá tomando banho. E ninguém. Já inspirou. Daí eu coloquei como ilustração um depósito de manga podre. Na foto, né? E eu coloquei isso, quer dizer, na notícia eu pus uma piada subterrânea. E daí você fala, como que ninguém descobre? Pega um urubu, né? Põe um. Como é que chama esse que voa aí? Um drone? Um drone com inteligência artificial, nariz artificial. Vamos descobrir isso aí. Fiz um texto meio gozativo, mas com informação. Alguém deve saber. Nossa, tá dando até agora, maior, e não foi piada. Eu fiz assim, vou fazer. Sabe? 10 minutos eu coloquei. Agora tá rendendo 2 dias já. Nossa, tá lá em cima a audiência. Por quê? E não foi piada, foi uma notícia comentada pelo viés do humor com ferramenta, entendeu? É incrível isso. Então, o que dá mais, eu acho, trabalhar com a realidade. Nós já estamos caminhando para o final. Eu vou fazer uma pergunta baseada num autor que você admira. Pergunta do Melhor, aquela pergunta. A pergunta do Melhor. Não, está embutida, está incluída nisso aí. O Melhor tem um livro chamado Que País é Esse? Sim. Que futuro você vê para o Brasil daqui a 30 anos? O que dá para fazer para melhorar? O que nós temos que... Bom, o Brasil está no mundo, não está? Sorocaba está no mundo, vai, o Brasil vai. Olha, eu conheço o Brasil desde o tempo do Getúlio. Eu era criança quando o Getúlio morreu. Eu acompanhei todas as transformações. Meu pai era metido em política também. Do sítio, mas lia, comentava. Eu acompanhei todos os presidentes e todos os momentos da nova república, do momento da ditadura militar, nova república, e piriri, pororó até agora. O Brasil é como como é que chama aquele bicho que anda na merda, como é que chama? Besouro. Não pode voar, mas voa. Não tem aerodinâmica para voar, mas voa. É voo de galinha às vezes, né? Aquele voozinho, mas voa. Então, o Brasil, a verdade é a seguinte, que a realidade, os fatos, eles sobrepujam qualquer previsão. Qualquer planejamento, os planejamentos todos não funcionam, porque às vezes um fato novo surge, não aqui, fora, que interfere, não sei do que, por causa da bolsa, por causa da guerra, porque não sei o que, e do nada surge por exemplo, agora o Lula estava caindo, né, nos pedaços. Já aconteceu um fato novo, Apareceu um filme. Ele foi lá e foi bem recebido pelo Trump e tal. Ninguém fica 3 horas com o Trump. Quer dizer, o Trump, que é o maior líder, né, da extrema-direita do mundo, né, tido como, né, no qual o bolsonarismo se apegou para salvar o Bolsonaro, para eleger não sei o quê, e, no entanto, o Trump está esnobando a direita brasileira para atender o Lula.
Porque gostou do Lula. Eu te love you, né? Eu te love you, Lula. Né? Ele não fica 3 horas. Por que ele ficou 3 horas com o Lula? Podia simplesmente atender 15 minutos, show e benção, né? Não. E vaza. Por quê? Mas, entendeu? E não está atendendo, porque é mais a assessoria do Trump, né? Que fica meio que tramando junto com o Brasil, quer que o Brasil se dê mal para poder favorecer o candidato. Isso é alta trairagem, né, gente? Pô, isso é trairagem. Vamos falar a verdade, isso não é ser partidário, né? Isso é fato, né? Então, e assim, né? Você torcer contra o seu país. Isso aí é trairagem. Que tipo de político você é? É trairagem. Querer que tenha tarifácio. Gente, pelo amor de Deus. Isso aí, pelo amor de Deus, isso aí é de baixo nível. Né? Isso não é política. Então, esta política, eu acho que a direita tem um excelente momento agora de dar um grito de liberdade. Vamos nos libertar do bolsonarismo. Mas como vamos se libertar se o bolsonarismo não se elege, entendeu? Então, como é que faz isso aí? É um processo. Só vai dar certo, se é que der certo, porque o novo nem sempre é melhor do que o velho, né? O dia que Lula sair de cena e o dia que o Bolsonaro sair de cena, é bolsonarismo. Então, se pintar uma nova liderança, um novo momento que não teve estigmatizado nessa coisa, que um demoniza o outro. Então, nós temos 30 partidos no Brasil, cada um de uma cor, né? No fundo, tudo muito parecido, né? No fundo, né? Houve uma época que eram vasos comunicantes. Hoje, há uma tentativa de deixar... Não, a esquerda... O Flávio falou numa entrevista, não... O Lula acabou e nós vamos acabar com a esquerda para os próximos 40 anos. O cara é candidato a presidente, querendo posar de moderado e falar um negócio desse. Tem inteligência? Não tem, né? Não é coisa, é mula sem cabeça, né? Sim. Não é horse, dark horse, é mula sem cabeça. Vamos falar a verdade, né? Quer dizer, o humor a serviço da verdade. Então, ele não tem jogo de cintura, né? Para internacionalmente fazer. O Lula tem mais do que ele. Infelizmente tem mais que ele. É o presidente. Então, é um fato, né? O fato que está aí. Vamos ver o que vai dar. Que bicho vai dar, né? Vai dar mula sem cabeça? Que cavalo vai dar, hein? O cavalo. Se não for os cavalinhos... Mas agora, né? terminando a resposta, eu acho que o Brasil tem tudo para ir para frente, a despeito de tudo. O Brasil é um país que se reinventa, tem múltiplas capacidades. O povo brasileiro é plástico, né? Muda, se adapta. Onde se plantar um brasileiro nasce no mundo inteiro. Ele tem essa capacidade de se reinventar, né? De fazer do nada tudo, né? Quer dizer, quase que um milagre, né? Da sobrevivência, né? Então, apesar dos governos, quer dizer, há grande interesse internacional em investir no Brasil, seja qual for o governo. Ninguém despreza o potencial mineral do Brasil, o potencial agrícola, né? Os potenciais todos, né? O mercado mesmo nosso, ninguém despreza isso aí. Então, ganhe quem ganhar, de uma forma ou de outra, o mundo vai para outro lado. O Brasil tem terra, tem plantação, tem para vender comida para o mundo. E para nós, mas tem que vender para nós, né? Principalmente. Muito bem, vendo o Celso falar, a gente lembra um pouco de Mário de Andrade, né? Como Andrade dizia que somos aqui dessa terra o grande milagre do amor, né? Bom, esse foi mais um Só uma pergunta, você já respondeu, mas eu tenho que fazer. Você acredita que a Terra é plana? A Terra é chata, viu? Porque eu não quero morar nela. Essa piada, esse arrepende, viu? Esse é o humor. É o improviso do humorista. Né? Esse é o improviso repentista. Pode encerrar agora? Tem mais um? Se terminaram rindo, tá bom, né? Não, tá certo. Se tá entrevistando o humorista, tem que terminar rindo, né? Apesar de terminar rindo, a gente conclui, né, que o humor... No final das contas é assunto sério, né? Eu só falei de coisa séria aqui, gente. Não, isso é verdade, você falou de coisa séria. Só falei de coisa séria. É o modo como você encara que... É a maneira de dizer, mas é só de coisa séria. São coisas Se sérias. fosse falar muito sério, talvez ficasse mais chato que foi, né? Aí fica chato. Não ficou chato, não ficou ótimo. Bom, esse foi mais um episódio do podcast Bom Senso Brasil, que hoje, para nossa satisfação, contou com a presença aqui do jornalista, escritor, publicitário. Faça uma piada agora. É alguém querendo vender alguma coisa para mim. Tem um cheque aqui, é teu. É credor? É lá da loja tal, o cara tá comprando 3 mil aqui, o banco, né? Aqui é inteligência artificial do banco, tá consultando se pode, golpe. Então,
Bom, a gente até perdeu o fio da meada aqui, mas tudo bem, vamos lá. Celso, obrigado mais uma vez pela presença. Não podia ser de outra forma, né? Tinha que ser assim mesmo, né? A gente se divertiu, aprendeu muito, falou de coisa séria, assim. Tá bom? A gente agradece a sua presença, foi um prazer tê-lo recebido aqui. Muito obrigado foi bom, gostei do papo aqui. Passamos no teste, vamos consultar isso, passamos no teste, né? O homem com um compêndio de comunicação. E o bom é que eu me senti à vontade, entendeu? Se inscreva no canal, tá aqui a tarjetinha. Agora tem tarjetinha? Ah, tem. A produção tá compilando. Então se inscreva, toque o sininho, esqueci do sininho ali, tem que tocar o sininho para ficar. Tem live, compartilhe. Muito obrigado e até a próxima.